Cada ano que passa, nós devemos refletir o grande amor de Deus para conosco, porque cada ano é sempre um ano de graça. Antigamente se dizia, quando ia se colocar a data, ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aí dizia o ano, né? Nos documentos oficiais da igreja, ainda em alguns, é feita dessa forma, é feita com essa forma, né? Ano da graça. Porque o tempo nos é dado para nós vivermos dentro do plano salvífico de Deus. E qual é o plano salvífico de Deus? Deus, a Trindade em si, né? A própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, por amor, cria a humanidade. E porque Deus criou o homem, né? Nós no Catecismo ouvimos dizer, Deus criou o homem para conhecer, amar e servir a Deus, servi-lo nesse mundo, e depois ser feliz para sempre no céu. De modo que Deus nos criou por amor e tem um plano para a humanidade e para cada um de nós. São Paulo resume isso na sua epístola aos Efésios da seguinte forma: foi em Cristo que Deus nos escolheu ainda antes da criação do mundo, para sermos santos e imaculados diante dele. Deus nos predestinou no seu amor, segundo o seu beneplácito, para sermos seus filhos adotivos, por Jesus Cristo, em louvor da magnificência de sua graça, pela qual nos tornou agradáveis a seus olhos, em seu amado Filho. Ou seja, antes mesmo que existisse o mundo, Deus já tinha nos concebido nele próprio, já tinha nos escolhido, já tinha nos predestinado para sermos santos e imaculados em seu Filho, Jesus Cristo. Ele nos predestinou no seu amor, segundo a sua própria vontade, para que nós sejamos seus filhos adotivos. Então, segundo o próprio São Paulo diz, o plano de predestinação de Deus, da nossa predestinação de Deus, é exatamente Ele nos criou por amor para que nós participássemos da sua própria vida, participarmos da vida divina, como filhos seus, em Jesus Cristo. Esse foi o plano e é o plano de Deus para cada um de nós. Então não podemos nunca comparar o ser humano com as outras obras da criação, porque cada ser humano é único diante de Deus, e sendo único, Deus o criou de modo especial para essa união com Ele, para esta comunhão de amor, participando da vida dEle. Ou seja, nós somos como que deificados como filhos adotivos dEle. Por isso Deus tem um amor especial por cada um de nós. E foi assim que Deus criou Adão e Eva e disse: crescei e sede fecundos. E quando nos criou, criou-nos à imagem e semelhança dEle, para termos a vida dEle, participarmos dessa vida. Porém, entra na história humana o pecado, entra como um entrave, e esse plano de Deus é como que transtornado pelo pecado. Essa é a primeira realidade. E pelo pecado nós nos tornamos escravos, nos separamos de Deus, e estamos fadados à condenação eterna. O pecado faz isso conosco, nos escraviza e nos coloca no caminho do inferno. O plano de Deus transtornado por nossa causa, pela nossa vontade. E Deus respeita a nossa vontade. Embora Deus não queira o mal, Deus permite, e tira daí um bem maior, mas Ele respeita a vontade humana e não impede ninguém de pecar, porque Ele respeita. É claro que, se continuamos pecando, ofendendo a Deus, separados de Deus, vamos ficar sem Ele na eternidade. E para então restaurar a humanidade,
ele enviou o seu Filho e constituiu Jesus, o seu Filho, feito homem, como o chefe dos remidos. Para salvar a humanidade, ele então constitui um chefe, que é seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo para formar uma grande família e reunir todos os homens como filhos de Deus, em todos os lugares da terra e em todos os tempos. E enquanto isso não terminar de acontecer, não existe o fim do mundo. Então as pessoas perguntam, quando será o fim do mundo? Só quando Jesus terminar essa obra de restauração da humanidade. Por isso não sabemos quando. O Pai é que vai determinar quando o último homem for salvo. É claro que nem todos serão salvos, não porque Deus não quer, mas porque aquele que rejeitar o seu Filho Jesus, esse se condenará. Mas esse ato de amor de Deus, ou melhor, no amor de Deus, Deus é ato puro, mas o amor de Deus, então, vem a nós através do seu Filho. E é por isso que São Paulo fala na epístola de hoje, a título, apareceu a bondade e o amor de Deus para conosco. Não pelas obras que tivéssemos feito, ou seja, não por nossos merecimentos, mas por obra da sua misericórdia. Ele toma a iniciativa e envia o seu Filho que se faz homem. E o Filho dele, feito homem, torna-se assim o chefe dessa nova humanidade restaurada e o mediador entre Deus e os homens. Porque o Filho dele tem a natureza humana, como a natureza divina. E como é que Cristo vai realizar isso? Primeiro, com relação ao Pai, Cristo vai pagar em nome dos homens por todos os pecados cometidos por nós. E faz um sacrifício de reparação, de propiciação por causa dos nossos pecados. E ele se entrega, como diz o profeta Isaías, ele se entrega totalmente por nós. Ele toma sobre si as nossas dores e os nossos pecados e se oferece em sacrifício por nós. Então, como Pai, porque ama o Pai, porque obedece ao Pai, ele se rebaixa, ele se humilha, se torna o menor. São Paulo usa o termo exinanivite, quer dizer, ele vem abaixo do baixo. Chega perto de nós e vem abaixo e paga por nós. Tudo por causa do Pai, para homenagear o Pai e para prestar ao Pai o culto de louvor e adoração que é devido aos homens. Então, nesse sentido, ele se torna o mediador entre o Pai e nós. E com relação a nós, ele vai aplicar todos esses merecimentos dele, porque a salvação vem por ele, a graça vem por ele, e essa participação na vida divina vem por Jesus Cristo. Por isso ele diz, eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. Então essa vida divina vem por meio do Filho, que é Deus e homem, então vem por meio dele. E ele começa em nós nos regenerando. Daí São Paulo vai dizer, pelo batismo da regeneração. E o sentido regeneração aqui é generatio, é a mesma coisa de gerar ou geração. Então, regeneração significa nós fomos gerados de novo. Como disse Cristo, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então, cada um de nós que foi batizado, ele foi regenerado. Ou seja, ele foi gerado de novo no seio do Altíssimo e nasceu de novo. De modo que nessa regeneração, cada um se tornou filho de Deus. Não apenas criatura, mas filho, participante da vida do próprio Deus. E aí se realiza o plano de Deus para cada um de nós, que é de unir cada um de nós a Ele, agora
depois de cairmos no pecado, nos regenerando. E depois desse batismo, ou deste banho de regeneração, como fala São Paulo a Tito, Deus vai nos acompanhando com o Espírito Santo. De modo que o plano de Deus é esse: Ele manda o seu Filho paga por nós e agora vai nos dar a vida, começando nos regenerando, nos fazendo gerar de novo, agora para a vida da graça, para a vida espiritual, e esta vida da graça é acompanhada e mantida pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vai nos santificar. Por isso o nome Espírito Santo. É uma teologia profunda, mas é uma verdade profunda e é um plano de Deus profundo para cada um de nós. Por isso, viver a fé, praticar a religião, ir à igreja, participar da missa, ouvir a palavra de Deus, receber os sacramentos, tudo isso faz parte deste plano de regeneração e de santificação que Deus tem para com cada um de nós. Isso é preciso ficar muito claro em nós, porque nós somos todos responsáveis. Deus faz isso com cada um de nós em particular. Não somos massa, mas somos personalidades. Os inimigos de Deus e o demônio tratam todo mundo como massa. E isso vai contra o desígnio de Deus, porque cada um para Deus é um, com sua vida, sua história e com o amor devido àquela pessoa. Único, porque somos todos diferentes e Deus nos fez assim. Mas todos entramos dentro desse plano. E se o Espírito Santo vai agindo em nós, não ficamos só de modo passivo nessa ação de Deus na nossa vida. Isso exige de nós um compromisso. E esse compromisso é um compromisso de amor. Portanto, Deus tem o seu plano divino de predestinar cada um a ser seu filho e participar de sua vida. Esse plano divino nós o transtornamos pelo pecado e nascemos com o pecado. Deus então manda o seu Filho para nos regenerar, somos gerados de novo pelo batismo e somos agora novas criaturas, nos tornamos filhos, participantes da vida divina e recebemos essa ação do Espírito Santo para termos esta vida divina e nos santificarmos, como disse São Paulo no primeiro texto que eu li para vocês. Para sermos santos, Deus nos escolheu para sermos santos e imaculados diante dele. E predestinou-nos no seu amor, segundo o beneplácito da sua vontade, para nós sermos seus filhos adotivos. Por isso, São Paulo vai dizer: voluntas Dei santificatio vestra. A vontade de Deus é a vossa santificação. E Cristo vai insistir no Sermão da Montanha: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. De modo que quando nós deixamos este caminho de perfeição, nós transtornamos esse plano de Deus. Quer dizer que Deus seja prejudicado com isso? É claro que não, porque os únicos prejudicados somos nós que escolhemos mal. Como eu disse, isso exige de nós compromissos de amor, de atitudes. Primeiro, esse amor entre nós, aliás, amor a Deus, e amor em Deus, o amor entre nós. A resposta do amor a Deus é amando a Ele, entregando a nossa vida a Ele e vivendo essa vida do amor dEle entre nós. De modo que quando nós ofendemos o nosso irmão, nós estamos ofendendo o próprio Deus e transtornando esse plano de amor. Quando nós deixamos de cuidar da nossa vida espiritual e escolhemos as coisas do mundo em detrimento das coisas de Deus, nós transtornamos esse plano e nos tornamos escravos de nós mesmos e escravos do pecado. Porque todo esse plano de Deus exige uma resposta nossa, que é uma resposta de compromisso, de amor. E repito aquilo que eu tenho dito esse ano: amor exige compromisso. Amor
é fruto de decisão. Não é química, não é paixão, não é um simples gostar, como eu gosto de frutas, ou gosto de música clássica, mas é fruto de uma decisão. Eu quero amar e vou tomar atitudes de amor, porque é uma virtude, Deus me infunde e eu decido, e vou vivendo aquele amor. Por isso o amor se prova com obras. Eu vou repetindo, evidentemente tendo Deus como o fim último. São Paulo diz: em tudo dai graças. Poderíamos perguntar no final da missa, vamos diante do Santíssimo, eu vou expor o Santíssimo e vamos entoar o canto de ação de graças, que a igreja concede uma indulgência plenária, quando nós proclamamos essa ação de graças, no último dia do ano. E poderíamos perguntar: temos que dar graças este ano? Muita gente diz: eu sou louco que o ano se acabe, como se o ano fosse culpado de alguma coisa, não? Realmente esse ano tivemos muitas dificuldades. Nossas igrejas fecharam, um pânico geral em toda parte, o mundo inteiro se fechou, se prostrou, né, diante de uma doença. Muitos se aproveitaram da situação para dominar muita gente, ir às raias do absurdo, de imposições descabidas. A igreja foi perseguida também, enfim. Mas nós temos que ter uma visão sobrenatural de todas as coisas. Deus não quer o mal, mas Deus permite o mal e daí tira sempre um bem. E temos que ter então uma visão sobrenatural também dessa pandemia. O que é que Deus está a nos falar diante de toda essa situação pelas quais nós passamos este ano e estamos passando? Foi para um crescimento nosso que Deus permitiu isso. Foi uma purificação de tanta sujeira que havia no mundo e que há, e que agora veio à tona em muitos lugares. Teve uma ação do demônio, sim, porque onde tem desordem, onde tem medo, onde tem pânico, onde se perde a paz, é um dos sinais de que o demônio está agindo. Mas a graça de Deus sempre foi maior, e houve tantas vitórias, pessoas se voltando para Deus, conversões, restaurações de vidas, uma confiança maior em Deus em muitos lugares. Houve uma provação para muita gente, para vocês, para nós sacerdotes. É impressionante aquela imagem do Papa atravessando a praça de São Pedro, deserta, e quem está acostumado a ir a Roma sabe como aquela praça é cheia de gente por toda parte, tirando fotos e fazendo filas imensas para entrarem na Basílica. Nas audiências gerais aquilo enche, na hora do Ângelus, o sol escaldante de agosto, por exemplo, aquilo lotado de gente, e o Papa andando em Roma, a cidade das 7 colinas, né? O Papa andando no deserto, né? Como não lembrar do terceiro segredo de Fátima, em que um homem de branco atravessa uma cidade em ruínas, vendo os cadáveres e chegando adiante no alto de uma cruz tosca. E como não lembrar da figura do Papa rezando diante daquele crucifixo, que foi um sinal de Deus para a cura de uma epidemia no passado, também em Roma. São sinais que só o tempo vai nos explicar, e talvez nós não entendamos a não ser no dia do juízo final, quando Jesus vier e todas essas coisas ficarem claras para nós. O fato é que estamos em tempos que é preciso parar e pensar, que o mundo precisa pensar mais de como está caminhando. E cada um de nós, evidentemente, temos que pensar. E agradecer a Deus por tudo que Deus nos concedeu durante esse tempo.
Deus, com a sua providência divina, governou e cuidou de todas as coisas. Foi duro, por exemplo, não poder entrar num hospital para atender um doente. Houve casos que foi até acionada a justiça e não permitiu. Casos de padres que foram presos, como aconteceu na Argentina, porque estava celebrando uma missa de 7º dia, ou padres que tiveram que celebrar escondido, em casas particulares, para atender as pessoas que estavam desesperadas, sem os sacramentos e chorando. Foi tempo assim de muita provação, mas de muitas alegrias. Eu, no tempo de padre, de 35 anos, eu nunca vi pessoas receberem comunhão eucarística com tanta fé. Tive a oportunidade de visitar as famílias e ver como recebiam Jesus. Com quanta fé, com quanta alegria, com quanta emoção. Quantas confissões. Tivemos também que assistir a alguns matrimônios nessa época com muita pressão de toda parte. E Deus Nosso Senhor cuidou de todos nós. Então nós temos que agradecer, e cada sacerdote vai ter suas histórias para contar, cada um de acordo com como viu. Nós, na administração apostólica, pelo menos nós aqui do Rio, Padre Rafael e eu, decidimos enfrentar a situação e não ficamos trancados, nós saímos para atender. E graças a Deus, Deus nos ajudou, nos protegeu e protegeu o nosso povo. Tivemos algumas perdas de vidas humanas, algumas, e eu pedi muito a Nosso Senhor que não deixasse que ninguém daqui se perdesse, e lá também em Nova Iguaçu e no Rio. Tivemos um ou outro caso, uns 3 ou 4 casos, de pessoas que Deus chamou para a eternidade, mas temos certeza que estavam preparadas. Deus nos concede tantas graças e temos que só agradecer. Deus respeita a liberdade humana e faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam e para a glória de seu Filho. Por isso, nos perguntam o que é que vamos fazer no ano que vem, que vai começar amanhã. E fica todo mundo nessa apreensão. Nós temos que vivemos da esperança, não? E sabemos que Deus Nosso Senhor é providência e cuidará de nós. Então tenhamos confiança nele. Não aceitemos nenhum profeta de desgraça, confiamos em Deus e pronto. E é o que importa, porque a nossa vida, São Paulo vai dizer, está escondida em Deus. Coloque-se sempre dentro do coração de Jesus e sob a proteção de Nossa Senhora, e não tenho que temer. Não tenham medo. Vivam a fé de vocês. Vivam no temor de Deus. Cumpra cada um as suas obrigações. Não queiram fazer coisas extraordinárias, mas façam as coisas ordinárias de modo extraordinário. O padre procure atender bem o povo, celebrar a missa, atender todas as pessoas que vierem pedir confissão, celebrar com piedade, preparar bem as suas pregações, ser esta presença visível de Cristo no mundo, porque as pessoas que nos procuram Cristo. Só Jesus. Quem procura o Padre procura Jesus. E eu digo sempre para ele isso: Senhor, esse povo está procurando o Senhor, não a mim. Mas me dá as graças para eu poder atender segundo a tua vontade.
E assim cada um. O pai de família cumpra bem suas obrigações, seja exemplo na vida de casa, o homem é o esteio da família, seja firme, seja fiel a Deus, um homem de oração, que transmite segurança na sua família. É triste uma família que o homem não assume sua posição de marido, de pai, é um mole, um acomodado, que deixa as coisas correrem. Não é tratar com maldade, com rudeza, não, mas ser homem de Deus. Os filhos e a esposa precisam sentir segurança no homem. O homem católico, ele passa essa segurança, porque é um homem de Deus, como José. Por outro lado, procure cumprir bem essas obrigações, no seu trabalho, no seu cuidado com os filhos, com a esposa, como grande protetor, como grande apoio. É isso que nós temos que ter. Nada de extraordinário. Mesma coisa a esposa, né? Como mãe e esposa, seja o amparo do seu esposo, seja a inspiradora do seu esposo, procurando cuidar dele e mostrar esse amor de Deus para com ele e para com os filhos, na pureza, no exemplo, na modéstia, na sinceridade, na verdade, cuidadosa nas palavras, cuidadosa no seu comportamento, sempre atenta às necessidades dos outros, e na caridade, seja em casa, seja fora, nesta atenção, a mulher vai cumprir a sua missão de mulher, que não é a mesma do homem, mas que complementa a do homem, que os dois se complementam. Aí não existe disputa de quem é mais, quem é menos, isso não existe. Existe complementaridade. Agora, se vira a ordem, se troca essa ordem, como vai haver complementaridade? Os jovens procurem viver a sua vida de castidade, de pureza, mas sobretudo aprendam a amar. Porque a educação para a castidade é a educação para o amor. Não é um pode, não pode, mas é o pode e deve amar. E quando se ama, tudo fica mais fácil, tudo se espera, o momento certo de cada coisa, o modo de agir com o outro. Então, viver no amor. É exatamente essa educação que nós temos que ter. Educação para o amor, que é um amor desprendido, acolhedor, amor que perdoa, que se sacrifica, que renuncia. Então, esse não tem nada de novo para fazer no ano que vem, a não ser viver isto. Na esperança, confiança em Deus, e cada um cumprir a sua obrigação de acordo com os seus deveres de Estado. Coloquemos-nos inteiramente nas mãos de Maria, com coragem, com firmeza, com muita fé, e peçamos a ela que nos acolha sempre e não permita que nós nos separemos deste amor de Deus, deste plano de amor e vida que o Senhor nos traz. Louvado seja nosso Senhor Jesus.